Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu aos pés e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume de bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os terei convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, entramos na Semana Maior, a semana pela qual nós caminhamos 5 semanas na Quaresma para chegarmos a vivenciar realmente a Semana Santa. Se nós, pelo percurso que nós fizemos durante as 5 semanas, às vezes não foi com tanta generosidade, ou teve aqueles vacilos, ou até mesmo perdeu o sentido do que estava vivendo o período da Quaresma, essa semana nós não podemos perder mais. É a semana decisiva pela qual nós vamos ver nosso Senhor, que veio para nos salvar, que veio para nos resgatar, que veio para ter compaixão de nós. A antífona hoje do Evangelho poderia resumir a liturgia de hoje e fazer com que nós rezamos, meditemos e temos dor no coração. A antífona diz, a antífona do Evangelho: salve, ó Senhor, nosso Rei, só vós tiveste compaixão dos meus pecados. Só Jesus teve compaixão das nossas quedas, das nossas faltas. Só Ele. E Ele vai se entregar, porque Ele se compadece das nossas fraquezas. Isso já poderia fazer com que nós
parássemos um pouco e refletir como eu vivenciei a Quaresma e como agora se estou pronto para viver realmente a Semana Santa, ou se ainda o pecado se instalou em mim, que eu não consigo enxergar que Jesus morreu, que Jesus vai se entregar por causa dos meus pecados, porque Ele teve compaixão de mim, de você, pelos nossos pecados, Ele se entregou, Ele está se entregando. Então, salve, ó Cristo, só Tu tivestes compaixão dos meus pecados. Nós temos compaixão quando nós vemos alguém sofrendo. Nós temos compaixão quando vemos alguém na dor. Mas poucos conseguem ter compaixão. Porque o pecado, por incrível que pareça, né? Eu, antes de preparar a homilia, vendo essa antífona, via que de fato só Cristo tem compaixão das nossas quedas. No confessionário, ali o mistério de Deus acontece. Ele se compadece das nossas fraquezas. E não importa qual é o pecado, ali nós seremos julgados pela misericórdia. Por isso, preparemos-nos o nosso coração, preparemos dispondo, de fato, despojando do homem velho, da mulher velha, de tudo aquilo que impede que nós consigamos enxergar o meu amor, o meu amado, Ele está se entregando por mim. Tendo isso, hoje a liturgia começa a primeira leitura com o cântico, um dos cantos do servo sofredor. E ele apresenta muito bem essa temática de que Jesus, o servo sofredor, veio para salvar-nos. E nós não podemos desperdiçar essa salvação. Diz o profeta Isaías que o servo sofredor não quebra a cana rachada. A nossa tendência é sempre, já está rachado, vamos quebrá-lo. Já que não funciona mais, então vamos destruir por completo. O servo sofredor não quebra a cana rachada, não apaga um pavio que ainda fumega. Parecemos nós. Não temos ainda o fogo, mas o pavio ainda ali está fumegando. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Eu sou o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo. E aí, o servo sofredor virá como luz das nações, para abrir os nossos olhos, para tirar os cativos da prisão e livrar dos cárceres, os cárceres do nosso pecado. O servo está pronto, mas agora existe a tendência nossa de só ver e não querer vivenciar isto, esse chamado que Ele faz para conosco. Se Ele veio para ter compaixão de nós, nós temos que ir e entregar. Jesus, meu coração ferido. Senhor, minha vida quebrada, como a cana, mas o Senhor não vai quebrá-la. Como um pavio que ainda fumega, sabendo que o Senhor vai colocá-lo novo fogo ali. O servo sofredor que vem para nos salvar. E agora, como nós iremos corresponder a esse chamado de Jesus para a nossa salvação? E aí, a liturgia no Evangelho apresenta a atitude de Maria. Ontem nós escutamos no relato da paixão, retirada de São Marcos. Hoje, o mesmo relato, aqui
em São João, mas de forma resumida, principalmente a parte onde Maria, ela pega o perfume e coloca aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com um perfume. Que atitude daquela mulher que a igreja viu na tradição como aquela mulher pecadora, que depois de se arrepender, entregou-se inteiramente tudo aquilo que tinha. E nós, olhando para a atitude de Maria, vemos que o nosso coração às vezes não está tão disposto a entregar tudo para Jesus. Não estamos tão dispostos, nosso coração está muito mais para a atitude de Judas, que observa e fala: mas isso daí é um desperdício. Rezar um pouco mais é um desperdício de tempo. Se oferecer um pouco mais é um desperdício de tempo. Quantas e quantas vezes, ainda no seminário, e vendo os meninos entrando no seminário, as outras pessoas de fora olhavam e falavam: nossa, que desperdício, vai entregar a vida dele para a igreja. Mas isso nunca foi um desperdício, porque é para nosso Senhor. Nós temos que mudar a mentalidade para vermos que aquele ato daquela mulher, de Maria, ao colocar aos pés de Jesus aquele perfume tão caro e enxugar os pés dele com os seus cabelos, não foi desperdício nenhum, porque foi para aquele que estava pronto para se entregar por nós, pronto para se entregar por ela. Desperdício é a gente virar as costas para o verdadeiro amor que nos chama. Como viver nessa segunda-feira da Semana Santa, estarmos dispostos a caminhar com Jesus com um coração generoso, disposto para amá-lo, dispostos para entregar aquilo que nós temos de melhor para Ele. Não ficamos olhando que desperdício de coisa. A mentalidade do mundo é isso, é um desperdício rezar. Tanto tempo que nós podemos nos oferecer em sacrifício pelos pobres, mas os pobres não querem nós, eles querem Cristo dentro de nós. Como padre, tantas vezes eu já vi que as pessoas vêm até nós não procurando o José Tiago, eles procuram o Padre, não procuram outra coisa, procuram Cristo. Mas se nós não temos Cristo dentro de nós, que triste seria. Isso sim seria um desperdício de tempo, isso sim seria um desperdício de vida. Não desperdicemos o chamado de Cristo para nós, não desperdicemos o tempo que Ele nos dá para a conversão, não desperdicemos o sangue de Jesus, que se compadeceu pelas nossas fraquezas. Como Maria, olhemos para Jesus. Para alguns que caçoavam de Jesus na cruz, poderiam falar: que desperdício de vida, se falar que é o Filho de Deus e agora não se salva. Não era desperdício nenhum, era ato de amor concreto. Que nós, ao olhar a figura do servo sofredor, que veio nos chamar, se compadecendo de nós, e ver a atitude de Maria no Evangelho, tomemos uma decisão de entrarmos nessa Semana Santa com generosidade para caminharmos com Jesus. Não será desperdício nenhum entregar a nossa vida por amor a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,